Vamos lá, galera, nós estamos trabalhando aí com vocês o Código de Trânsito Brasileiro. Estou falando das principais competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Falamos das principais competências do CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo e consultivo da União. Falamos sobre as câmaras temáticas que dão suporte ao CONTRAN e falamos também das principais competências do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e do CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, no artigo 14. Tá joia? Falamos para você lembrar bem que os membros do CETRAN e do CONTRANDIF, o presidente e os membros, são nomeados aí pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e o mandato deles é de 2 anos, admitindo-se a recondução. Então vamos reforçar isso no texto da lei de novo. Vamos lá para o texto para a gente fazer um comentário importante. Vamos lá, pessoal, olha só, o que diz o texto? O CETRAN e o CONTRANDIF são órgãos normativos e consultivos dos estados e do DF, respectivamente. Não aplicam autos de infração, porque eles só elaboram normas no âmbito dos estados do DF e julgam né, os recursos interpostos contra as decisões da JARE. Então, lembre-se disso, essas são competências do artigo 14 e também a importância da nomeação pelos governadores no artigo 15, um mandato de 2 anos, admitido-se a recondução. Vamos lá. Competências da JARE, só tem 3 competências da JARE, qual é a principal dela? Julgar os recursos interpostos pelos infratores. Professor, o que é JARE? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Vai existir em cada órgão o executivo de trânsito e executivo rodoviário aí. Compete a JARE solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas a recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Ou seja, ela vai solicitar para saber se tem sinalização no local, se não tem, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos em que se repitam sistematicamente. Bom, falando um pouquinho da JARE, pessoal, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você lembra que nós temos órgãos normativos, executivos e órgãos recursais. O órgão recursal é a JARE. A JARE vai estar presente em todo o órgão executivo de trânsito, executivo rodoviário, que aplica auto de infração. Por quê? Ela vai julgar os recursos interpostos contra os infratores. Se a pessoa está alegando que a sinalização está incompleta, incorreta, ela pode solicitar ao órgão de trânsito informações se naquele local tem sinalização e se está devidamente sinalizado lá para ela julgar o recurso. E quando ela vê que as pessoas estão ganhando muitos recursos, decorrente de uma falta de uma placa, a falta de uma sinalização, ela encaminha esses problemas ao órgão de trânsito para que não aconteça mais situações assim, tá? A JARE, então, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A gente tem aí 2 instâncias para recursos, mas antes dos recursos você tem direito à defesa da autuação. Então a defesa da autuação, que também é chamada de defesa prévia, é endereçada ao diretor do órgão de trânsito. Por exemplo, diretor do DETRAN, DR, diretor da PRF, ele faz a defesa prévia antes de ser penalizado. Se ele perder a defesa prévia, aí tem o direito ao recurso em primeira instância, que é a JARE. E se ele perder o recurso à JARE, ele tem direito ao recurso em última instância. Aqui nos estados é o CETRAN, no Distrito Federal é o CONTRANDIF, no âmbito da União vai depender. Se for gravíssima, aí é o CONTRAN. Se for leve, média ou grave, é um colegiado formado por membros da JARE. Beleza? Então, a JARE julga os recursos em primeira instância administrativa. Ok? Vamos continuar com o texto. A JARE existe, olha só, para entender aí, em todos os órgãos e entidades executivos e executivos rodoviários de trânsito que aplicam a auto de infração. Sua principal competência é julgar os recursos interpostos pelos infratores. Da decisão dela, pode haver recurso ao CETRAN e ao CONTRANDIF ou ao CONTRAN, dependendo da situação. Competências, olha só, as competências do DENATRAN. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN. Tá? Fique atento a isso, porque o DENATRAN é muito cobrado na prova esses tópicos principais. Nós não colocamos todas, colocamos só as principais, beleza? Vamos lá, então não se preocupe com o inciso aqui não, porque às vezes não bate lá com o código que você está vendo, mas é porque nós separamos e colocamos os principais. Compete ao DENATRAN cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições.
articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. Vocês observaram o seguinte, que no Brasil o número de mortes é muito grande. Isso valia de 34.500 por informações passadas pelo Denatran, que é o órgão responsável pela coleta e a criação a coleta e a realização da Estatística Geral de Trânsito no Brasil. Ele vai falar em torno de 34.500 pessoas mortas por ano. O Ministério da Saúde já colocou algumas pesquisas que podem chegar a 60 mil pessoas, dependendo das mortes após o acidente até 30 dias depois. E aí o que eu quero que você entenda é que nessa situação ele tem que integrar-se a órgãos como o Ministério da Defesa, como o Ministério da Economia, porque vai ter gastos, né? Fica caro uma situação dessa, ao Ministério da Justiça. Por quê? Porque os órgãos têm que viver integrados. Para que a integração? Para que a gente possa tentar reduzir o número de mortes das vias, porque isso é um problema muito sério. Quando você for fazer uma redação, você tem que estar sempre preocupado com garantir fluidez e segurança aos usuários das vias. Isso é importante, isso é o que se visa nas ações voltadas para o trânsito aí. Beleza? Vamos continuar com as competências do Denatran. Vamos para o texto. Olha só. Compete ao Denatran apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito, tá? Referentes à segurança do trânsito aí. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade, ou seja, a desonestidade aí contra a fé pública, o patrimônio, a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. Isso é importante. Expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, o certificado de registro e de licenciamento anual, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Tá? E aí a gente tem logo abaixo, expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público. Vamos lá, pessoal, isso aqui é um tema bem importante. Expedir a CNH, a permissão para dirigir, expedir o CRV e o CLA, o CRV é o Certificado de Registro de Veículos, o CLA é o Certificado de Licenciamento Anual, a permissão internacional para dirigir. Todo mundo, quando expede isso aí, vai lá no Detran, não é isso? Aí você pode pensar na prova, quem expede então é o Detran. Não, o Detran expede sim, mas mediante delegação do Denatran. A competência para expedir a CNH, o CRV, o CRLV, a permissão internacional para dirigir é do Denatran, que, por sua vez, delega poderes aos Detrans, beleza? Delega poderes aos Detrans. Tranquilo isso aí? Então, quem expede é o Denatran, mas ele delega poderes aos Detrans. Você vai ver, então, que a numeração lá, a CNH, por exemplo, tem uma numeração, duas numerações nacionais, que é o número do formulário e o número de registro dela. E uma numeração estadual, que é o número do RENARTE. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, porque o número do formulário vai mudar sempre. Quem controla isso? O próprio Denatran. Ele encaminha esses formulários aos órgãos de trânsito para que os órgãos de trânsito possam estar emitindo aí essa CNH, esse CRLV, o CLA. Beleza? Mediante delegação do Denatran. Então o Denatran expede, mas ele delega poderes aos Detrans. Isso é importante e vai aparecer nas duas competências, tanto do Denatran quanto do Detran. Tá joia? Vamos continuar com o texto. Olha só. Organizar e manter o RENARTE, o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação ou de Condutores Habilitados, tá? Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Organizar a Estatística Geral de Trânsito do Território Nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a sua divulgação. Aqui nós temos também o RENAEST, que é o Registro Nacional de Dados Estatísticos. Então, pessoal, olha só, você tirou carteira de habilitação, automaticamente você vai ser cadastrado no RENARTE, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, tá? Você comprou um veículo, seu veículo vai estar cadastrado no RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores. E os dados estatísticos relativos a acidente de trânsito, número de veículos e tal, quem faz a Estatística Geral de Trânsito no Brasil
é o Denatran. Mas como é que ele tem essas informações? Todos os órgãos executivos coletam e os dados estatísticos e encaminham ao Denatran, que é o responsável por fazer a estatística geral de trânsito no Brasil. Aí tem o sistema RENAEST, que é o Registro Nacional de Dados Estatísticos, beleza? Então organizar e manter o RENAST, o RENAVAN, o RENAEST é competência do Denatran. Vamos continuar. Olha só. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o RENAINF, que é quando aquela notificação chega na sua casa lá, todas estão organizadas e mantidas aí no sistema RENAINF, beleza? Fique atento a isso. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito, esse aqui é o FUNSET, tá joia? Vamos até comentar ele um pouquinho mais à frente aí. O FUNSET está previsto lá no artigo 320 e ele vai dar 5% aí das multas aplicadas e vão ser organizadas e administradas pelo Denatran. E o Denatran também tem competência, entre várias competências, eu citei as principais, prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Vamos para o comentário que é importante aí, olha só. Primeiro um detalhe. Comprovada por meio de sindicância a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual, que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, vamos entender. É uma competência que tem o Denatran de apurar as irregularidades. Se, por exemplo, ele entender que um Detran, seja de São Paulo, seja do DF, seja do Maranhão, seja de onde for, está praticando atos de improbidade, ele pode assumir todas as funções daquele Detran para que apure-se todas as irregularidades e elas sejam sanadas. Então, é uma intervenção direta no órgão, ele vai fazer isso, é claro, tá? Depois de analisar todas as situações, mas ele pode fazer uma situação dessa, tá? É uma das competências apurar essas irregularidades, essa improbidade administrativa aí, se ocorrer. Tudo bem? Fique atento a isso. Vamos continuar com o texto. Olha só. Aí vem o que eu falei para vocês para ficar esperto. Olha só, o Denatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Já o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo e consultivo da União. A separação é importante na prova lá. O Denatran é o responsável em organizar e manter o RENAST, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. O Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN. O Registro Nacional de Infrações, que é o RENAINF. E o Registro Nacional de Dados Estatísticos, que é o RENAEST. Além disso, é o responsável pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, que é o FUNSET, tá? É o FUNSET. E o que é o FUNSET? O FUNSET é um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 320, parágrafo único, que o percentual de 5% do valor das multas de trânsito deve ser depositado, olha só o fato importante, mensalmente na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, criado pela Lei 9.602 e regulamentado pelo Decreto 2.613 de 98, os quais estabelecem a gestão do referido fundo ao Departamento Nacional de Trânsito. Então, esse artigo 320 vai falar desses valores de 5% de onde deve ser gasto o dinheiro das multas aplicadas e arrecadadas. É importantíssimo. Então, trazendo para cá, quando a gente fala em valores nas provas de trânsito, tem valores importantes. Além de 5% do FUNSET, que é administrado aí pelo Denatran, nós temos também, lá no artigo 78, que 10% das multas, 10%, melhor dizendo, 10% do valor do seguro DPVAT, que é repassado à Previdência, ele deve ser direcionado às campanhas de prevenção de acidente mensalmente. Então 10% não da Previdência, tá? Mas 10% dos valores do seguro DPVAT, que é repassado à Previdência, eles vão ser destinados a campanhas de prevenção de acidentes. Então o artigo 78 e o artigo 320 falam em onde deve ser gastos os valores arrecadados aí no trânsito. Então é bom que você esteja atento para você não errar uma situação dessa.
Tudo bem? Já falamos das competências do CONTRAN, do CETRAN, do CONTRANDIF, da JARE, do DENATRAN. Vamos continuar falando de competências dos órgãos. É um tema mais pesado, mas é um tema cobrado em provas aí. Você tem que saber, principalmente, a competência daquele órgão que você vai trabalhar. Beleza? Vamos continuar com o texto. Olha só, pessoal. Competências da Polícia Rodoviária Federal. Todos que vão fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal devem estar atentos a isso, tá? No âmbito das rodovias e estradas federais, as famosas BRs, compete à Polícia Rodoviária Federal cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Trazendo para cá, vamos lá, pessoal. Você vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tem que saber as competências. A PRF, como os demais órgãos executivos, tem que cumprir e fazer cumprir a legislação. No caso da PRF, nas BRs, rodovias e estradas federais. E aí um detalhe, quer dizer que ele tem que cumprir e fazer cumprir. Então o policial rodoviário federal, dentro da viatura, é obrigado a usar o cinto de segurança? A legislação diz que ele tem que cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, beleza? Os veículos de emergência em serviço de urgência gozam de livre circulação, mas você que quer ser policial rodoviário federal, você tem que entender que vai usar o cinto para o quê? Proteção da sua própria vida, para você voltar tranquilo para casa. Mas é uma das obrigações previstas no artigo 20, cumprir e fazer cumprir as leis e normas referidas no CTB. Beleza? Vamos voltar para o texto. Olha só, realizar o patrulhamento ostensivo, essa palavrinha é importante, executando operações relacionadas com a segurança pública com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade, ou seja, a integridade física das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, ou seja, a PRF vai cuidar não só do patrimônio da União, mas de terceiros, de todos vocês que estão, todos nós que estamos circulando nas rodovias. Aqui vem um detalhe interessante, pessoal. Vamos entender. A Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar dos Estados, a Polícia Militar no Brasil inteiro, ela executa o policiamento ostensivo de trânsito. Tá? Já a Polícia Rodoviária Federal faz o patrulhamento ostensivo de trânsito. Então, policiamento ostensivo de trânsito é da Polícia Militar e patrulhamento ostensivo da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias e estradas federais. Só para você entender, porque na finalidade dos dois é garantir a segurança pública. É só para você entender os termos e facilitar a hora que você for fazer a prova lá. Beleza? Outra coisa, o patrimônio da União, o patrimônio de terceiros, a PRF vai cuidar inclusive do seu patrimônio quando estiver nas rodovias e estradas federais. Fique atento a isso. Vamos continuar com as competências. Vamos lá. Aplicar, competência da PRF, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de cargas superdimensionadas ou perigosas. Pessoal, olha só. A Polícia Rodoviária Federal tem como competência, isso é importantíssimo, tá certo? Aplicar e arrecadar multas, valores provenientes de estada, remoção de veículo, medidas administrativas, o que é isso? Reter, remover veículo, cobrar o tempo que ele fica lá no depósito, lembrando que ele não pode passar de 60 dias, porque ele pode ir para leilão, tá joia? Isso são competências da Polícia Rodoviária Federal. Você vê que ela trabalha onde? Onde que ela vai estar tendo suas atividades? Nas rodovias e estradas federais, mas tem uma competência muito boa que é aplicar e arrecadar as próprias multas lá e as medidas e valores relativos à estada e remoção de veículos. Beleza? Fique atento a isso. Vamos voltar para o texto. Olha só. Compete à PRF, carregue sempre o enunciado, efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Aí vem um detalhe interessante para você que vai fazer a prova lá, que com o decreto federal 1655 de 95, um decreto federal, ele estabelece que a PRF tem competência de fazer perícia no local do acidente. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais das competências da PRF, é um decreto federal 1655 de 95, que ele, em algumas provas já foi cobrado, em outras não. E ele complementa as 11 competências previstas no CTB para fins de prova lá
da PRF, beleza? Então a PRF vai efetuar o levantamento do local de acidente de trânsito. Se fosse de acordo com o decreto, além do levantamento local, ela iria fazer também a perícia naquele local. Na prática, a maioria dos casos são o levantamento do local e a perícia ela deixa a cargo, tá, da Polícia Civil nos estados aí, tudo bem? Mas ela efetua o levantamento do local de acidente de trânsito. Fique atento a isso. Vamos lá, são 11 competências, vamos continuar. Olha aí, nós temos ainda as competências: credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Olha só, pessoal, credenciar o serviço de escolta, tá certo? E transporte de carga indivisível. Bom, nas rodovias e estradas federais, você já viu aqueles veículos que a gente sabe que tem lá, de acordo com a resolução 210, tem a altura de 4,40 metros, a largura de 2,60, o comprimento de um veículo simples de 14 metros, o comprimento de um veículo articulado, uma combinação de veículos 19,80 metros e com autorização podendo chegar a 30 metros a combinação de vários veículos ali. Esses veículos, quando estão transitando com cargas superdimensionadas aí, indivisíveis, eles precisam de escolta. E todo mundo já viu aquele carrinho acompanhando na frente, atrás cheio de bandeirinhas e tal. Eles são credenciados por quem? Pela Polícia Rodoviária Federal. E quando há necessidade, a PRF também acompanha, tá? Faz aí a escolta dessas cargas superdimensionadas e indivisíveis. E aí, claro, tem a cobrança de valores relativos a isso. Mas é competência da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias e estradas federais. Beleza? Vamos para o texto. Compete à PRF assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Pessoal, assegurar a livre circulação nas rodovias federais. Vocês já viram que nós tivemos aí de 2013 para cá, nós tivemos diversas manifestações e elas acontecem muito nas rodovias federais. A PRF tem lá o Núcleo de Operações Especiais, tem uma equipe própria, pede também apoio ao órgão rodoviário, que é o DENIT, pede apoio também às polícias estaduais, às polícias militares dos estados, do Distrito Federal, para poder coibir isso, porque a competência é dela, assegurar a livre circulação nas rodovias federais. E quando ela observa que as pessoas estão construindo as margens da rodovia, não tem aquela plaquinha dizendo, né? Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT, consulte o DR. Nesse caso aí, se for na rodovia federal, ele vai informar o órgão de trânsito e vai auxiliar aí na remoção, na retirada dessas pessoas que fazem construções indevidas, quiosques ao longo das rodovias. Essa competência também é da Polícia Rodoviária Federal, porque ela tem que assegurar a livre circulação nas rodovias federais, promovendo aí a interdição junto com o órgão que é o DENIT, tá? O órgão rodoviário da União. Tudo bem? Vamos continuar com o texto. Vamos lá. Mais competência da PRF. Compete à PRF nas rodovias e estradas federais coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando ao órgão rodoviário federal. E mais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Aí vamos ver só um detalhe interessante, né? Algumas competências, pessoal, quando você está estudando competências, parece meio cansativo, meio pesado, mas algumas competências são iguais para os órgãos e entidades executivas de trânsito. Por exemplo, coletar dados estatísticos. Detalhe importante, os órgãos todos coletam dados estatísticos e encaminham direto ao DENATRAN. No caso da PRF, ela coleta os dados estatísticos relativos a acidentes de trânsito e encaminha ao DENIT, que por sua vez tem a obrigação de encaminhar ao DENATRAN. Porque o DENIT é o órgão rodoviário da União. A PRF coleta os dados, encaminha ao DENIT, e o DENIT, por sua vez, encaminha ao DENATRAN, que faz a estatística geral de trânsito no Brasil, tá joia? Quando coloca aqui implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito, lembra que quem vai estabelecer a política é o CONTRAN? Os demais órgãos vão implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito, vão estabelecer, vão fazer,
todas as determinações que o CONTRAN deu para garantir aí um trânsito mais seguro, com menos mortes no dia a dia aí, beleza? Eles vão implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito, tá joia? Vamos continuar com o texto. Olha aí, mais ainda, né? Compete à PRF promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Pessoal, aqui nós temos um fato importantíssimo. Você sabe que nós temos aí, lá na frente, vamos trabalhar muito a questão sobre a circulação de caminhões, os motoristas chamados profissionais, né, os motoristas profissionais que transitam no dia a dia aí. Aí nós temos um detalhe importante, né? Os motoristas profissionais têm um capítulo destinado a eles, que é lá no artigo 67, você vai ver que ele vai estabelecer o tempo de condução de veículo, tá certo? Nós temos ainda resoluções como a 525 que estabelecem esses prazos de condução, o tempo para descanso deles, todas as regras e normas. E esses projetos e programas de educação são muito voltados aí para os caminhoneiros nas estradas. Então a PRF faz muito isso junto com o Sistema S, SEST, SENAT, que é para poder educar os condutores para não usar aí rebite, não usar drogas, não beber, não ingerir bebida alcoólica na direção de veículos automotores. Então são diversas campanhas importantíssimas que eles promovem nas rodovias para tentar conscientizar mais e mais os nossos motoristas. Beleza? Vamos continuar com o texto. Olha só, compete à PRF integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Aqui tem um detalhe importante, pessoal. Existe uma resolução, a 110, que fala do calendário nacional para todos os veículos. O pagamento do IPVA aí dos veículos, normalmente nos estados, no Distrito Federal, é feito no início do ano. Mas a fiscalização em âmbito nacional, ela segue um calendário. Esse calendário está na resolução 110. E ele diz o seguinte, ele trabalha com final de placa. As placas de final 1 e 2 terão que pagar o licenciamento até setembro. Então a PRF só pode iniciar a fiscalização das placas final 1 e 2 em outubro. As placas finais 3, 4 e 5 têm tempo para pagar até outubro. A fiscalização só inicia em novembro. As placas finais 6, 7 e 8 têm até novembro para poder pagar. E a fiscalização só inicia em dezembro. E as placas 9 e 0 tem até dezembro para pagar e a fiscalização da PRF só começa em janeiro do ano seguinte. É o calendário nacional de licenciamento. Cada estado pode adequar aos seus veículos na data que ele achar importante. Só não pode ultrapassar as datas do calendário nacional previsto na resolução 110 do ano de 2000, uma resolução que normalmente é muito cobrada em provas. Vamos para a última competência da PRF? Vamos lá, só para você entender. Olha só, compete à PRF fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio quando solicitado às ações específicas dos órgãos ambientais. Se você for dar uma olhada no artigo 66, ele foi vetado, e até hoje nós temos um problema, que é a dificuldade de fiscalizar, mas na prova, lembre-se que é competência da PRF, tá certo? E aí eu faço um comentário importante, os alunos que vão fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, é importantíssimo que ele conheça todas as competências da PRF, tá joia? Trazendo para cá, pessoal, nós já falamos então das 11 competências da PRF, é importante que o aluno esteja atento a isso, se ele vai fazer esse concurso voltado para a Polícia Rodoviária Federal. Se não, se ele vai fazer um concurso para o DETRAN, ele tem que estar atento ao artigo 22. E só lembrar que a Polícia Rodoviária Federal tem suas atribuições nas rodovias e estradas federais, beleza? E faz o patrulhamento ostensivo aí para garantir a segurança nas rodovias e estradas federais, beleza? Vamos dar uma paradinha para você beber uma água e a gente volta daqui a pouquinho, ok? A gente volta na sequência com outro bloco. E aí você vai vendo os blocos um a um aí da forma que você entender melhor, ok? Grande abraço.